Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Quero agradecer vocês porque nós já ultrapassamos 70 mil inscritos e agora para chegar no 100 fica um pouquinho mais pertinho. Então a gente quer também contar com vocês, né? Se vocês querem saber de mais histórias aqui do canal para que ele continue crescendo, deixe a sua inscrição também, se torne membros do nosso canal porque assim você ajuda muito mesmo o nosso trabalho. E também quero fazer um convite para vocês fazerem parte do nosso grupo de WhatsApp. Muita gente reclama que ele não é um grupo público, mas no momento a gente não tem como deixar ele público apenas para recados. Então, quando sai vídeo novo aqui, lá também é colocado. Vocês não precisam esperar a notificação aqui do YouTube, mas eu peço que vocês também apertem aqui no sininho para que quando saia vídeo novo vocês possam ser notificados também. Mas se não forem notificados, nós mesmos vamos notificar vocês pelo grupo de WhatsApp, tá bom, gente? Um outro recadinho bem rápido também. Quero fazer um convite para vocês curtirem e seguirem, né, o nosso canal no YouTube chamado Castelos do Tempo. Lá tem vídeos que nós temos aqui no Mistérios, mas também tem outros vídeos que nós não colocamos aqui. Conto com vocês. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa história tão incrível que envolve bruxas, né? Então, assim, tudo no século XVII, ali 16, uma mulher muito bonita, uma mulher inteligente, uma mulher sozinha que tinha sua opinião própria. Ela era facilmente taxada de bruxa, ainda mais se ela fosse uma mulher bonita. Então é mais uma história envolvendo bruxa. Nós temos uma playlist aqui no canal também falando sobre bruxas da história. Se você gosta desse tipo de conteúdo, clica nessa playlist porque você vai encontrar histórias de arrepiar. Então, meu povo misterioso, hoje nós vamos viajar no tempo até o início do século XVII, em plena Alemanha, para revisitar uma das histórias mais sombrias da chamada caça às bruxas. Entre centenas de vítimas esquecidas pelo tempo, um nome resiste como símbolo de justiça e também tragédia. Se chama Merga Bien, uma mulher de Fulda que, apesar de ter sido esposa, mãe e cidadã de seu tempo, acabou condenada à fogueira em meio à paranoia religiosa e política que dominava a região, né? Desde aquela época já a política já era uma paranoia e hoje continua o mesmo jeito, então quem sabe um dia isso muda, mas enfim, vamos conhecer a história de Merga Bien. Vlad, é contigo, solta a vinheta. Para compreender a tragédia de Merga Bien, é preciso mergulhar na atmosfera da Europa Central no início do século XVII. Estamos na região de Fulda, no coração da atual Alemanha, mas que naquela época o mapa da Europa era um mosaico de territórios fragmentados, cada qual com suas próprias leis, governantes e crenças. O final do século XVI foi marcado por uma profunda tensão religiosa. A reforma protestante, iniciada em 1517 por Martinho Lutero, havia rachado literalmente a cristandade europeia. Em resposta, a Igreja Católica desencadeou a Contra-Reforma, uma ofensiva espiritual e política para recuperar territórios e reafirmar a sua autoridade. Na prática, isso significava repressão severa contra qualquer forma de dissidência religiosa ou social, ou seja, todo mundo mandava e desmandava e não tinha mais ordem no negócio. E nesse caldo cultural, a crença na bruxaria florescia como explicação para tragédias e infortúnios, más colheitas, pestes, mortes súbitas e até conflitos familiares, ou seja, tudo podia ser algo provocado por uma bruxa. Fulda era, desde a Idade Média, um importante centro religioso fundado como abadia beneditina, mas em 1602 o poder espiritual e temporal se concentrava nas mãos de uma única pessoa, de uma única figura. Quem era ele? O príncipe abade Balthasar von Dernbach. Ele era tanto líder religioso quanto governante político, com poder absoluto sobre as terras, a justiça e também a vida de seus súditos.
É importante para a gente contar essa parte histórica mesmo da história para que vocês possam entender também quando chegar na parte sobrenatural, porque é muito simples eu chegar aqui, nada contra quem faz isso, tá, gente? Mas para mim é muito cômodo chegar aqui e falar, olha, aparece um fantasma assim, a mulher era de branco, a mulher era de vermelho, mas quem pode ter sido essas pessoas? Elas podem ter tido uma ligação realmente com esse local, ou é fruto da imaginação, ou simplesmente um espírito que perambula por lá, mas é importante a gente conhecer a raiz da situação para quando chegar lá na copa da árvore a gente entender, poxa, é isso mesmo que pode ter acontecido ou não, tá bom? Fica comigo até o final do vídeo, que a história é bem interessante, deixa o seu like se você já estiver gostando. Baltazar era um defensor ferrenho da Contra-Reforma, e sob seu governo Fulda se tornou um dos principais palcos da caça às bruxas alemã. Entre 1603 e 1605, cerca de 200 pessoas foram executadas sob acusação de feitiçaria. Olha o absurdo, gente. Como é que pode, gente, uma coisa dessa? Mas enfim, foi, né? Um tempo de medo e desconfiança que gerou pânico em todo mundo, e é importante lembrar que a vida cotidiana deles também era muito dura. As pessoas conviviam com guerras locais e pilhagens, fomes periódicas devido às más colheitas, epidemias que varriam aldeias inteiras, um sistema judicial cruel em que a tortura era aceita como meio de prova, uma coisa pavorosa, assim, não era nem julgamento, já era algo com cartas marcadas. A pessoa já estava sendo condenada, só que tinha que fazer aquele papel ainda de estar sendo julgada. Na verdade, ela já estava, era condenada, isso sim. E outra tortura era aceita como meio de prova, tá, gente? Então, ali, imagina você tendo uma unha tirada, quem não vai confessar o que não fez? É muito difícil quem resistir até o final. Num mundo assim, onde a ciência e medicina ainda eram frágeis, a explicação mais simples era sempre atribuída ao sobrenatural. Se uma vaca, por exemplo, uma vaca, um cachorro, enfim, morria de repente, alguém teria enfeitiçado. Era essa a explicação. Se uma criança sucumbia à peste, alguém deveria ser culpado. E se uma mulher era independente, herdeira de bens ou simplesmente diferente, o olhar de suspeita rapidamente caía sobre ela, né? Recaía sobre ela, e quando ela era muito bonita, a mulherada ficava doida, era bruxa e tá acabado. A chegada de Balthasar von der Bach ao poder marcou a radicalização dessa mentalidade. Ele incentivava delações, prometia recompensas a quem denunciasse supostas bruxas e fortalecia, assim, o tribunal eclesiástico. Fica até arrepiada, gente, é uma coisa incrível, mas realmente aconteceu no mundo. Era uma forma de reafirmar a sua autoridade religiosa e também de controlar socialmente uma população que vivia no fio da navalha entre a fé e o desespero, porque ai de quem discordasse da igreja nesse período. Foi nesse cenário de paranoia coletiva, medo da danação eterna e autoritarismo político que Merga Bien se viu transformada de esposa e cidadã em ré de um crime impossível, ou seja, o crime de bruxaria. Para todos, ela era uma bruxa e ponto final. Para além do mito da bruxa de Fulda, como ela ficou conhecida, precisamos enxergar Merga Bien como ela realmente foi, uma mulher de carne e osso, filha, esposa, viúva, mãe e, sobretudo, vítima do seu próprio tempo. Merga nasceu por volta de 1560, filha de um curtidor respeitado na região. Isso lhe dava uma posição estável na comunidade. Não era nobre, mas também não era pobre, ficava naquele meio termo, né? A sua condição era de uma burguesa local, vivendo em meio a artesãos, comerciantes e também pequenos proprietários. Ela teve 3 casamentos, 3 destinos e uma vida extremamente carregada por marcas de ser uma bruxa. A vida conjugal de Merga seria um dos pontos usados mais tarde contra ela mesma. Uniu-se a um homem idoso, viúvo e sem filhos. Esse foi o primeiro casamento dela. Com sua morte, Merga herdou bens e propriedades, o que para os padrões da época já a tornava uma mulher de posses, algo que despertava inveja e também suspeita.
Merga Bien casou-se com Christoph Ort, esse foi o seu segundo casamento, e com ele ela teve 2 filhos que faleceram ainda crianças, provavelmente vítimas de epidemias como a peste comuns na região. A morte de crianças era algo recorrente na época, infelizmente, mas para os supersticiosos podia parecer sinal de maldição ou de feitiçaria. Christoph também morreu cedo e rumores surgiram de que Merga teria causado sua morte, assim como a do primeiro esposo. Em 1588, ela casou-se com Blasius Bien e juntos eles se estabeleceram novamente em Fulda, mas o casal passou 14 anos sem gerar filhos. Essa infertilidade, vista à luz da mentalidade da época, seria usada no tribunal como prova contra ela mesma. Afinal, uma mulher que não gera descendência podia ser suspeita de estar sob pacto demoníaco. Olha, gente, olha a cabeça dessas pessoas. A mulher teve 2 filhos, perdeu na epidemia, depois ela casou, não teve mais filhos e ela era uma bruxa por causa disso. Olha o cúmulo que era essa época, o tratamento dado às mulheres. A homens também, mas as mulheres sofreram muito nessa caça às bruxas. Os relatos sugerem que Merga não era uma mulher comum para os padrões do século XVII. Ela herdou bens dos maridos anteriores, é lógico, ela era casada com eles, tinha direito, garantindo certa independência econômica, e isso não agradou muita gente. Vivia em uma sociedade em que o papel feminino era rigidamente restrito ao matrimônio e à maternidade. A sua condição de mulher sem filhos e com posses a colocava em posição de vulnerabilidade, alvo fácil da inveja e também das desconfianças. Mulherada ali também pilhava muito, dizendo que ela era uma bruxa, porque dizem que ela era uma mulher extremamente bonita. Assim, Merga carregava consigo 3 marcas fatais: riqueza herdada, esterilidade, né, e viuvez. Ela não era estéril, porque ela já teve 2 filhos. Agora, ninguém pensou que o terceiro marido poderia ter algum problema? Não, sempre caía para ela o problema. Cada uma dessas acusações isoladamente já era motivo de suspeita em tempos de caça às bruxas, né? Juntas, elas formaram então um retrato perfeito para a tragédia que viria a acontecer. Em 19 de junho de 1603, Merga Bien foi presa sob acusação de bruxaria. A ordem partiu durante o governo do príncipe abade Balthasar von Denbach, que naquele período intensificava a perseguição contra qualquer suspeita de feitiçaria. Então, qualquer chazinho que fosse feito era considerado feito por uma feiticeira. Mas, enfim, muitas pessoas que procuravam essas mulheres para fazer algum tipo de serviço para elas, como parteira, ou até como consultas amorosas, procurando chás para conseguir a sua beleza eterna, elas procuravam essas mulheres na escuridão da noite, mas durante o dia elas apontavam o dedo. As acusações contra Merga Bien foram múltiplas, contraditórias e, sobretudo, convenientes. Cada detalhe da sua vida foi reinterpretado sob o prisma da superstição e da histeria coletiva e provavelmente de um juiz enlouquecido. Diziam que ela havia matado seu segundo marido, Christoph Ort, por envenenamento. Também a acusaram de ser responsável pela morte de seus 2 filhos pequenos. Na realidade, gente, a peste e outras epidemias eram comuns nessa época, mas para o tribunal, tragédias familiares se tornaram provas de bruxaria. Ainda por cima, acusaram ela de envenenar animais da comunidade, um crime frequentemente usado contra supostas bruxas. Em uma sociedade agrária em que a morte de vacas ou cavalos podia significar fome e miséria, era mais fácil culpar uma feiticeira do que aceitar a fragilidade da vida rural. Merga Bien foi acusada de participar de reuniões com o próprio diabo e chamados sabás. Essas acusações eram típicas dos processos inquisitoriais, imagens de mulheres voando, dançando nuas ou oferecendo sacrifícios demoníacos, tudo construído sob tortura e repetido em confissões arrancadas à força, covardia, sim, a covardia ao extremo. Talvez a mais absurda das acusações tenha sido a seguinte: após 14 anos de casamento com Blasius Bien, sem gerar filhos,
a Merga ela foi declarada grávida do próprio diabo. O raciocínio era perverso. Se não engravidara em tantos anos, como poderia estar grávida agora? Logo, só restava uma explicação sobrenatural. Era acusação não apenas, né, que manchava sua honra, mas também eliminava qualquer possibilidade de clemência e provavelmente ela estava grávida por um ato talvez abusivo ou ela tenha realmente se encontrado com alguém, e isso não ficou claro na história, mas provavelmente ela pode ter sido vítima sim de algum abuso, porque como ela era muito bonita, estava presa já nesse momento, muitas coisas poderiam ter acontecido. Essa acusação não apenas manchava sua honra, né, mas também eliminava qualquer possibilidade de clemência. Mesmo as leis da época proibiam a execução de mulheres grávidas, mas ao declarar que a criança era demoníaca, olha o absurdo, gente, mas vamos lá. O tribunal se deu permissão para ignorar essa proteção, ou seja, né, quem manda, quem pode manda, quem mais pode obedece, porque senão vai para a fogueira. É assim que funcionava e eu acho que até hoje é um pouco assim também, mas vamos lá. No conjunto, essas acusações, elas não eram apenas uma tentativa de explicar o inexplicável. Elas formavam um quadro de culpa inevitável desenhado para condenar Merga antes mesmo de qualquer julgamento, ou seja, ela foi para um julgamento de cartas marcadas. Ela já sabia que ia ser julgada, mas só fez o papel de encenação de um possível julgamento que na verdade já estava julgado. No verão de 1603, a Merga Biene ela foi levada aos cárceres do Tribunal Eclesiásticos de Fulda. Lá, como acontecia com praticamente todos os acusados de bruxaria, ela enfrentou o destino mais cruel, a tortura como um instrumento de verdade, ou seja, vou torturar até você falar a verdade, né? A verdade que nunca existiu, mas enfim. O tribunal era controlado diretamente pelo príncipe abade Baltazar von der Bach e seus conselheiros tiranos também. A justiça não era imparcial, era uma arma de controle social e religioso também. A função não era investigar se Merga era culpada, mas arrancar dela confissão que confirmasse a culpa que já era presumida por eles. Então é uma história assim que chega a revoltar. As técnicas de tortura usadas na Alemanha no século XVII eram muito brutais. O estiramento, em que a vítima era suspensa por cordas presas aos braços até os ossos e articulações se deslocarem, isso foi usado não só nela, mas em outras pessoas também. O esmagamento, em que parafusos comprimiam dedos e membros, brasas que queimavam lentamente a pele, tudo isso foi usado contra ela. Merga, como tantas outras mulheres, resistiu até onde pôde, mas nenhum corpo, gente, resiste à violência extrema. Em meio à dor, ela acabou confessando o que os inquisidores queriam ouvir, que tivera contato com o diabo, que frequentara Sabás, que envenenara e que matara algumas pessoas também, ou seja, tudo isso ela acabou confessando sob tortura cruel. Era uma confissão vazia, arrancada sob profunda agonia, mas para o tribunal ela era a prova definitiva. Seu terceiro marido, Blasius Biene, ele tentou interceder. Não havia muito que pudesse fazer, né, enfim, mas os registros mostram que ela arcou com os custos da execução 91 gulden e meio, uma fortuna para a época, era muito dinheiro mesmo, gente. Ela tinha bastante posses e o marido, o terceiro marido também aonde muita gente também se complica ali porque se enrola, na verdade, se ele já estava morto ou se ele ainda estava vivo, porque se ele estava vivo, obviamente a gravidez que ela teve não era de uma outra pessoa, mas sim do próprio marido, 14 anos depois. As próprias leis do Sacro Império Romano proibiam a execução de mulheres grávidas, mas no caso de Merga, o tribunal contornou a questão, declarando que a gravidez era demoníaca, não era de uma pessoa humana. Assim, até o que deveria ser uma proteção se converteu em motivo de condenação. Olha só, a defesa acabou acusando, né? É uma coisa tão absurda, gente, que é difícil de acreditar que isso existiu, mas a Merga não foi a única que passou por isso, né? Milhares de pessoas tiveram o mesmo tratamento. Merga Bien, que um dia foi filha, esposa e mãe, agora era apenas um corpo marcado pelo suplício, entregue a um destino já traçado antes mesmo do primeiro interrogatório.
Era o ano de 1603, na cidade de Fulda, onde não havia silêncio naquele dia. O som dos sinos chamava a população para assistir ao espetáculo da punição. O ritual da condenação de Merga Biene, enfraquecida pela tortura, foi conduzida pelas ruas. Não era apenas uma execução, era um ritual de purificação que alguns juízes, né, que nem eram juízes na verdade, acharam que seria melhor para ela, expor ela mesmo machucada a isso tudo. Era muita humilhação e sofrimento também. As autoridades religiosas acreditavam que ao queimar a bruxa, purificariam a comunidade de seus pecados, mas no fundo tratava-se de um teatro de poder, um lembrete de que qualquer um poderia ser o próximo, né? Ter o caminho para a fogueira. A população se aglomerava para ver aquela mulher que até pouco tempo era uma cidadã respeitada e naquela época já estava em estado crítico, né, passando fome, muito machucada, suja, enfim. Alguns a olhavam com medo, acreditando que ali estava realmente uma serva do coisa ruim. Outros em silêncio enxergavam apenas uma vítima, mas não ousavam falar, porque ai quem defendesse ela naquele período ia ser tratado do mesmo jeito. Amarrada ao poste, Merga Bien não teve mais forças. Seu corpo carregava não só o peso da dor, mas também o de uma injustiça sem retorno. As chamas foram acesas, o fogo alimentado pela crença e pelo medo consumiu sua vida lentamente numa morte extremamente brutal. Não dá nem para descrever aqui em detalhes, porque senão o vídeo não vai pro ar, gente. Seu marido, Blasius Bien, foi obrigado a pagar as despesas da fogueira. Olha só, a mulher foi morta porque estava grávida, provavelmente dele, porque era bonita, porque tinha bens, e ele próprio teve que pagar a fogueira que a mulher foi queimada. É o cúmulo do absurdo, mas foi o que aconteceu. A conta que ele teve que pagar incluía desde a lenha até o salário do carrasco, ou seja, até o carrasco teve que ser pago por ele. Olha, ai, não dá. Tem hora que não dá para continuar. Então, é o cúmulo da crueldade, uma coisa dessa. A família ainda tinha que financiar também a própria tragédia, ou seja, pagar tudo que levou ela à morte. Quando as cinzas se dissiparam, Fulda voltou à rotina. Mas a morte de Merga Bien não apagou a sombra da dúvida, nem o terror que pairava sobre todos. A sua execução foi mais uma entre centenas, mas a sua história, preservada nos registros, ainda ecoa como um testemunho da intolerância e da barbárie, da pura barbaridade, onde pode um ser humano chegar a esse ponto, mas chegou, gente. E digo mais, pode voltar a chegar também até hoje, é feito verdadeiras atrocidades por aí. A morte de Merga Bien não foi apenas uma entre centenas de execuções em Fulda. Ela se tornou símbolo da crueldade e do fanatismo religioso que marcaram a terrível caça às bruxas. O nome que resistiu ao tempo enquanto muitas vítimas foram esquecidas, engolidas pelo silêncio dos registros, o nome de Merga Bien permaneceu lá. Ela ficou conhecida como a bruxa mais famosa de Fulda, não porque fosse uma feiticeira, mas porque a sua história revela a engrenagem da injustiça, a armação política e religiosa daquela época acabou condenando uma mulher injustamente à fogueira. Ela era casada, respeitada e integrada à comunidade, era uma pessoa que ninguém podia reclamar de nada, apenas aquelas invejosas que morriam de inveja do dinheiro que ela tinha e da beleza que ela tinha também. Merga foi acusada sem provas sólidas, apenas por relações e por delações, incluindo também algumas torturas. Muita gente foi torturada para fazer confessar que ela era realmente uma bruxa. Não foi só ela que passou por isso, pessoas que a conheceram, da família, vizinhança, que conheciam ela, que defenderam ela em primeiro momento, também tiveram torturas ali causadoras, né, das famosas delações. Então isso também acontecia na época. O nome de Merga Bien apareceu como uma lembrança incômoda, mas também necessária, um alerta contra o fanatismo, contra a perseguição cega e contra o uso da religião como arma de controle social. A história de Merga é mais do que um episódio trágico do passado. É uma advertência que atravessa séculos. Sempre que a intolerância se mistura ao poder, né, isso não é difícil de acontecer, nós sabemos disso, inocentes podem ser sacrificados em nome de uma verdade
absoluta, né? Uma verdade absoluta pelo tribunal ali formado pela Patotinha, então é assim que funcionava naquela época. Ao olharmos para trás, é impossível não imaginar Merga diante das chamas, sabendo que nada poderia salvá-la. Mas talvez em seu silêncio final esteja a mensagem mais poderosa: não permitir que o medo e a injustiça voltem a dominar as nossas sociedades. E assim, gente, nós fechamos a narrativa de hoje que falou sobre Merga Bien, uma mulher que morreu como bruxa, mas que a história resgatou como vítima. Muita gente fala também que ela já foi vista depois da morte dela, que ela pode sim, o espírito dela ainda estar vagando por esse local aonde ela sofreu tanto, e muitas pessoas não dizem que não sentem nada, mas ela é uma das bruxas mais conhecidas da história da Alemanha, talvez não tanto aqui no Brasil, mas da Alemanha sim. Então, muita gente diz que ela também assombra aquele lugar, o que eu espero que não seja verdade, porque ela já teve muito sofrimento em vida para estar sofrendo em morte agora também, tá bom? Essa foi a nossa história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem para mim aqui também nos comentários o que vocês acharam dessa história e quem sabe também deixar aqui possíveis indicações de novos vídeos, tá bom, gente? Agradeço muito a companhia de vocês. Um beijo muito grande e até a próxima história. Tchau, tchau. Obrigado!